E você que está assistindo aqui essa live na gravação do IGTV, já curte aqui embaixo, já comenta essa live do dia 7 de Provérbios, onde estudaremos o capítulo 7 de Provérbios, tá? Você que está chegando aqui agora, deixa eu ver quem está aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Oh, bom dia, Nanda! Bom dia, Nanda! Bom dia, Joelma. Vocês que estão chegando aqui agora, já enviem a live para os seus amigos. Essa é a live do capítulo 7 de Provérbios. Bom dia, Claudisa! Abram aí. Vamos continuar. Essa semana a gente tá voltando hoje, tá? Não pude fazer aí as lives sexta-feira por questões de logística. Mas essa semana vai ter live a semana inteira, até sexta-feira, tá? Inclusive, esta semana, no dia 1º, não, minto, no dia 2, começamos o Manifest Money. Se você ainda não se inscreveu no Manifest Money, restam pouquíssimas vagas. E tem gente que tá falando assim, eu vou fazer depois. Olha, eu acho que não vai ter tão cedo a mentoria em si, tá? Com o meu acompanhamento. Porque esse Manifest Money, ele é uma mentoria exclusiva, tá? Com o meu acompanhamento pelo WhatsApp durante 21 dias. Depois, provavelmente eu vou ajustar algumas coisas. Não vai ser em estilo de mentoria, vai ser em estilo de... Você vai comprar o curso, você vai aplicar as técnicas você mesmo para co-criar o seu dinheiro, mas não vai ter a presença, o acompanhamento da mentora, tá? Ali, 24 horas com você. Então, bora lá, minha gente. Capítulo 7 de Provérbios. Continua o assunto de adultério. Mas, já pontuei bastante, né, sobre adultério em outras lives. Nessa live eu vou chamar a atenção para outras coisas que a sabedoria fala aqui no capítulo de Provérbios. Então, abra aí, ó, Provérbios capítulo 7, advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento o seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Olhe só. Quase todos, até agora, até o capítulo 7, em quase todos os capítulos, a sabedoria está dizendo, guarde as minhas palavras, coloque no pescoço, coloque no coração. E aqui, mais uma vez, estão vendo que é redundante? Obedeça os meus mandamentos, guarde os meus ensinos, amarre-os aos dedos, escreva nas tábuas do seu coração, tenha intimidade com a sabedoria, diga que você gosta da sabedoria. Estão vendo que é bem redundante isso? Né? Porque nós tendemos a achar que a gente vai aprender algo, que a gente vai decorar algo, que a gente vai conseguir assimilar algo do dia para a noite, em uma única leitura de um livro, em um único assistir de uma live, né? Em um único assistir de conteúdo. No entanto, a sabedoria ela só é assimilada através da experiência do conhecimento ou por intuição divina. Para você conseguir adquirir o conhecimento, você precisa repetir a informação, repetir dentro da sua mente a informação. Para quê? Para que você decore aquilo, para que você assimile aquilo e na hora da dificuldade você consiga utilizar. Não sei se vocês lembram que eu comentei algumas semanas, acho que 2 semanas atrás, de que eu tive contato com alguns monges. Quem lembra, escreve aqui para mim no direct, nos comentários para eu saber. Eu tive contato com alguns monges beneditinos e eles me falaram, e eu estudei com eles,
Algo que para mim não é novidade, que eu falo nas minhas mentorias, mas foi novidade saber que os monges beneditinos também usam essa técnica para assimilar ainda mais os conhecimentos da Bíblia e da espiritualidade, que era a repetição de afirmações positivas. Quem lembra que eu comentei que eu tive contato com eles e aprendi sobre afirmações positivas? Quem lembra, escreve aqui. Quem não lembra, tá tudo bem. Eu coloquei nos stories. Então, o que a sabedoria está dizendo aqui, ela está mostrando a repetição dessa advertência. Tenha contato com a sabedoria. Tenha contato com a sabedoria. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acaba se julgando, se chamando de burra, que é incapaz, que não consegue assimilar certas coisas, sendo que ela só teve uma vez contato com aquele conteúdo. Ó, minha sala aqui tá cheia de post-it aqui na parede da frente. Tá repleta de post-it. De quê? Das coisas que eu estudo, das coisas, dos insights que eu tenho, eu anoto e prego. Todo santo dia eu tô aqui trabalhando, tô olhando para aquilo ali, a mentalidade de riqueza, várias frases, partes bíblicas. Eu fico olhando o tempo todo para que eu decore e na hora que eu precise utilizar, eu tenho aquilo dentro de mim. Os monges falaram o seguinte, que na hora da adversidade, na hora da crise, na hora do caos, a primeira coisa que vem de dentro para fora é: meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E todo mundo perde a fé. E é exatamente para a gente poder conseguir utilizar na hora do caos, na hora da crise, na hora da dificuldade, que a gente precisa ter decorado isso antes. Não só decorado, como assimilado. Por isso que eles ficam em repetição, em repetição, em repetição, para que na hora da dificuldade não seja o pensamento negativo que seja majoritário, nem o sentimento de que, meu Deus, está dando tudo errado, e sim sentimentos e pensamentos de fé, de positividade. Aí eu pego esse mesmo exemplo e trago para cá, e eu digo, é por isso que a sabedoria insiste tanto. Obedeça os meus mandamentos, tenha em mente, guarde no coração, amarre no dedo, pendure no pescoço. Porque no momento que antevém o pecado, a gente esquece da sabedoria. E a gente só tem força espiritual, mental e física de dizer não às tentações se a gente obedecer os mandamentos da sabedoria, amarrar no coração, tiver no pescoço, tiver na nossa carne e no nosso sangue. É por isso que quase todos os capítulos de Provérbio ele fala para ter intimidade com a sabedoria, né? E é por isso que eu falei, ó, quando a gente acho que foi capítulo passado, né? Foi 6, que eu falei as 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele abomina. Escreve aquilo e decora, porque na hora que você vai passar para frente uma informação que chegou para você, ou até mesmo contar uma mentirinha, por mais que seja de brincadeira, a gente esquece que está dentro das 6 coisas que o Senhor mais odeia. A gente esquece que está dentro das 7 coisas que ele abomina e acaba fazendo. Aí vai lá e faz, daqui a pouco já se distanciou tanto da sabedoria que não consegue mais voltar. Tá? Então é preciso repetir, relembrar, decorar, para na hora do caos ou no momento que antevém o pecado, a gente possa lembrar, tá? Somos feitos de carne, meus amores. Ok? Aí ele fala aqui, ó, versículo 6. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Inexperiente. Rapaz sem juízo. Ou seja, alguém que desconhecia completamente a sabedoria. Ele vinha pela rua próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. Por que ele fala aqui, né, que era crepúsculo, estava chegando as sombras da noite e estava crescendo a escuridão? Nas sombras da noite, dentro da escuridão, a escuridão é a ausência de luz. Luz também é sinônimo de sabedoria.
Na escuridão é quando a gente fica perdido, não sabe o que fazer. As sombras da noite, na calada da noite, no momento que ninguém vê, como que eu posso dizer? Representa o momento em que você acaba sendo mais suscetíveis representa o momento em que você acaba sendo mais suscetível a cometer pecado. Por quê? Porque é na hora que todo mundo está dormindo, que ninguém está vendo. Ninguém vai ver aquilo ali. E às vezes você acaba tentando engabelar seu inconsciente, né? De que ninguém vai ver. Isso representa também, essas sombras da noite e crescimento da escuridão, representa também que sempre quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente se esconde. E não tem ninguém olhando, não tem ninguém olhando, mas a sabedoria e Deus estão vendo tudo. Uma vez, eu lembro até hoje, quando eu era pequeno, eu estava fazendo catequese. E eu sempre fui muito questionadora. E o professor da catequese estava falando lá dos 10 mandamentos da lei de Deus, né? E que se fosse cometido alguma coisa fora daquilo, era pecado. Aí começou a entrar eu era pequena não, era meio, já estava ali pré-adolescente, na fase de pré-adolescência. E aí ele estava falando, né, sobre namoro, etc e tal, o que podia, o que não podia. E aí eu falei para ele bem assim, tá, mas o senhor tá falando coisa aí que não pode, mas não tem na Bíblia dizendo que não pode. Atrevida não, toda, né? E aí ele falou assim, Suene, mas isso não pode. Aí eu falei, por que não pode? Qual o parâmetro que pode usar que não pode? E ele falou assim, tudo aquilo que há necessidade de você se esconder e não pode ser feito na frente do seu pai ou da sua mãe ou de outra pessoa, é pecado. Eita! Ele usou isso, aquele parâmetro, né? E eu só fui entender essa frase dele quando eu comecei a estudar anos depois, principalmente quando eu fui estudar essa parte aqui da escuridão e outras partes que fala calada da noite, sombra da noite, escuridão, né? Que há uma tendência de nos escondermos para fazer alguma coisa para que ninguém veja, e quando a gente faz isso, a maioria dessas coisas, ela é uma coisa errada. Tô conseguindo me explicar, gente, esse ponto de vista? Né? Então, sempre que houver uma necessidade interna de se esconder para fazer algo, ou fazer algo escondido das outras pessoas, a probabilidade do que você está fazendo ser errado é quase 90%. Por que não 100? Porque às vezes você vai fazer uma surpresa. Só que uma surpresa boa, surpresa de aniversário, né? Surpresa de presente. Só que quando você faz escondido a surpresa, a energia daquilo é leve. É uma coisa leve, é uma coisa gostosa. Quando você se esconde para fazer algo negativo, a energia daquilo é denso, tá? A energia daquilo é denso, é pesado e há um desgaste energético seu. Quando é surpresa boa, a energia se retroalimenta pela felicidade daquela pessoa que você vai fazer aquela surpresa boa, tá bom? Então, essa parte aqui que ele fala que era crepúsculo, né? Estava chegando as sombras da noite, crescia a escuridão. Ele está justamente mostrando aqui que as coisas erradas a gente tende a se esconder para fazer. Versículo 10. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-lhe e disse descaradamente. Está escrito aí essa palavra, descaradamente. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos.
Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha casa com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o entardecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Nos capítulos anteriores a gente já falou sobre adultério, né, que é você perder a própria vida, que o marido, o homem casado, quando descobrir, vai ficar muito bravo e com certeza vai tirar a vida do Ricardão que está aqui com a mulher, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui, resumindo aqui esses versículos, é que ela fala, ele fala assim, ela agarrou o rapaz, beijou-lhe e disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Olha que cínica essa mulher aqui. E no caso é a mulher, mas pode ser o homem também, tá? Ela dá uma de santa puritana, né? Que fez os votos, que tem a carne do sacrifício, que fez lá o holocausto, que tem aliança com Deus, que é pura, que é boa, que é ingênua, que é fiel a Deus. Mas exatamente por isso ela saiu para encontrar o cara. Foi à procura do cara. E aí fala que ainda preparou o leito da cama, perfumou e tudo mais para que eles possam embriagar-se nas carícias até o amanhecer e gozar das alegrias do amor. Olha só que descarada. Ela dá uma de santa puritana, como se o que eles fossem fazer não fosse algo ruim. Como se ela fosse uma pessoa temente a Deus, né? E nesse sentido, ela acaba engabelando ele literalmente e ele cai nas armadilhas dela. Com a sedução das palavras, o persuadiu e atraiu com o doçor dos lábios. E ele vai, aqui ele fala, seguiu como um boi sendo levado ao matador, ou como um servo que vai cair no laço. Ou seja, ele foi enganado. Né? Ele se permitiu ser enganado ali, estava ali caindo na armadilha, até que uma flecha o atravesse o fígado, ou seja, até que algo muito grave ou até mesmo a morte aconteça para ele voltar em si e perceber que estava fazendo algo errado. É por isso que a sabedoria bate tanto na tecla. Tenha no meu coração, tenha no seu coração sabedoria. Guarde os meus mandamentos, amarre nos dedos, pendure no pescoço, escreva em qualquer canto, escreva na mão. Chame a sabedoria de sua irmã, tenha intimidade com a sabedoria, para que nessas horas você consiga entender, perceber que aquela mulher descarada, ela está mentindo. Ela não é nada disso de temente a Deus que está fazendo votos de comunhão. Infelizmente, existem muitas pessoas, e aqui eu não falo só de adultério, que vivem dentro das igrejas, dizem que estão professando a sua fé, mas quando é fora da igreja, cometem ali as 6 coisas que Deus mais odeia, cometem até mesmo um pecado e acham que por estarem realizando oferendas e sacrifícios, elas estão purificadas. Elas estão sintonizadas, elas estão seguindo as leis de Deus. E ainda há aqueles que, ao observar por essa postura, acreditam que sim, elas estão purificadas, né? Conectadas com Deus e caem no doçor dos seus lábios. Tá? Então, é por isso que lá no começo a sabedoria adverte
Obedeça os meus mandamentos, tenha no coração, grave na sua mão, pendure no pescoço. Decorem para que nessas horas você não caia em tentação. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Aí ela termina assim: dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão, por isso que chama de boi também. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte, tá? Então, temos aqui este exemplo, né? Esse foi o capítulo 7, tá, gente? Esse foi o capítulo 7, da mulher adúltera que se faz de santa, que se faz de... que descaradamente, né? Que descaradamente diz que tem em casa a carne do sacrifício, que ora, às vezes tem até altar, tá? Às vezes tem até altar que venera lá a figura que ela acredita ser como Deus. E que por isso, porque está orando, porque está fazendo sacrifícios, porque faz oferendas, acha que pode estar no direito de cometer esse tipo de pecado. E o jovem inexperiente, que ele fala aqui, o jovem inexperiente sem juízo. Quem é o jovem inexperiente sem juízo? Aquele que não conhece a sabedoria. Cai nas armadilhas das palavras doces dessa mulher, tá? Aqui ele está citando o exemplo da mulher adúltera, mas pode ser o homem adúltero. O chefe de trabalho que acha que segue os princípios divinos, mas não segue não. Até mesmo líderes religiosos que acham que estão professando a fé, a que eles estão sendo fiéis, que estão conseguindo transmitir aos seus fiéis, mas não estão não. Estão conduzindo eles como gados, estão conduzindo eles como servos que vão cair no laço, induzindo muitas vezes até mesmo ao pecado. Só que eles só vão perceber quando a flecha atravessar o fígado, ou quando perceberem que isso, cair dentro do alçapão lhe custou a própria vida, tá? Então, se eu pudesse resumir, se fosse para eu resumir o capítulo de hoje, eu resumiria: decore a sabedoria. Pega as lives de provérbios que eu estou fazendo aqui com vocês. Assiste a live, lê o capítulo de provérbio. Se não entendeu, me pergunta. Se eu não souber, eu vou atrás. Se eu não souber, eu vou dizer: faz o seguinte, ora a Deus, para que Deus te mostre essa verdade. Eu aprendi com um grande mestre teólogo, estudioso da Bíblia, que a forma de você estudar a Bíblia, quando você não entende, é pedir para que Deus te oriente. Às vezes, aquela frase ali que você não entendeu, precisa ter uma interpretação pessoal sua para um momento que você está vivendo. E quem vai te guiar é Deus, tá? Mas não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estudar o ensinamento da fonte, de onde vem. E se não entendeu, pergunta a Deus, medita, fica com aquela palavra na cabeça, até que venha a resposta. Porque aquela resposta vai ser uma palavra de sabedoria para você. Não ache que você vai decorar o que tem na Bíblia só nas lives da Bíblia, ou só lendo a Bíblia. Decore, repita, escreva, pregue na parede, pregue na geladeira, pregue em todo canto. Mas faça com que essa sabedoria entre no teu coração, para que você possa obedecer aos mandamentos dela, para que você possa fazer dela tua carne e teu sangue, e que você tenha o conhecimento necessário e suficiente que freie os teus pés no momento antes de cometer o pecado ou antes de fazer algo que desagrada a Deus. Porque é por desconhecer isso que às vezes a gente acaba pecando, acaba errando, e as consequências vão vir onde? Na saúde, nos relacionamentos interpessoais e, em especial, no nosso bolso, tá?
Já tem vários capítulos aqui que fala sobre o adultério, porque eu já pontuei várias vezes que a energia sexual e dinheiro estão diretamente interligadas, tá? Eu tenho recebido relatos de pessoas, né, agradecendo por essas lives de esclarecimento. E o que eu tenho para dizer para você é, se algum conteúdo dessa live fez com que você percebesse que estava errando, não fica se martirizando, não. Não fica se autoflagelando, se culpando, achando que você, vou passar o resto da vida penando para poder pagar o erro que eu fiz. Não. Deus, ele é redentor. Uma das características de Deus é que ele é misericordioso. Ele é redentor. Errou, meu amor. Se arrepende. Pede perdão a Deus, começa a fazer diferente. Acabou. Vai ter que pagar a multa do pecadinho que você cometeu? Vai, mas você não vai ter que passar a sua vida inteira pagando por isso, não. A determinação divina no momento da criação do homem é que você seja próspero, eternamente próspero. Crescer e multiplicar não é só fazer cria, não. Não é só proliferar e fazer descendente, não. Crescer e multiplicar em tudo. É na tua criatividade, é na tua prosperidade, na tua saúde, nos teus dons, em tudo. É um princípio da eterna prosperidade. Você nasceu com o direito inalienável de ser próspero. Se você não está prosperando, alguma coisa você não está fazendo certo, tá? E é por isso que a gente está estudando Provérbios, para ver se cai a ficha aí, você ajusta isso e você começa a prosperar na sua vida. Beleza? Essa foi a live do capítulo 7. Amanhã a gente vai para o capítulo 8, chamado da sabedoria. Amanhã acho que é um pouquinho mais longo, né? E eu espero vocês amanhã aqui, 7h21, tá bom? Beijo, beijo, beijo. A live vai ficar gravada no meu Instagram. Se você tem alguém que você acha que precisa escutar essa live, entrar em contato com esse conteúdo, envia essa live para o maior número de pessoas, tá? Me reposta, comenta para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante e que o maior número de pessoas possa ter contato com esse conteúdo também, ok? Iniciamos aí a última semana de janeiro, já vamos entrar em fevereiro, primeiro mês do ano, acabou, gente? Vamos iniciar aí a semana com a mais alta frequência de que vamos ter uma semana extremamente extraordinária, abençoada, próspera, abundante em todos os sentidos, tá bom? Você que participou aqui dessa live comigo, já começa o seu dia. Eu profetizo que hoje vai ser uma segunda-feira maravilhosa, fantástica, extraordinária, de muita alegria, muita realização, muitas surpresas boas, tá? E que o nosso fevereiro seja, assim, o melhor de todos. Não é porque tem carnaval, não. É porque, né, que o amanhã seja sempre melhor e mais surpreendente do que foi o nosso hoje. Beijo, beijo, beijo e até amanhã. Tchau, tchau.